Hoje a aula é sobre a seção 11.3 de coordenadas polares, e aí eu queria começar propondo uma reflexão. Antes de pensar um pouquinho, deixa eu só explicar mais ou menos o que é coordenadas polares. Né? Pra você entender o que são coordenadas polares, você tem que entender o que são coordenadas cartesianas. Eu acho que isso você já sabe. Né? Você coloca um eixo assim, você coloca um outro eixo assim, e aí o que são coordenadas cartesianas? Se eu quero localizar, e essa é a palavra-chave, se eu quero localizar um ponto aqui qualquer no plano, eu posso localizar esse ponto olhando para o tamanho aqui, né, dessa projeção. Eu pego essa projeção aqui no eixo X, olho esse tamanho, chamo isso aqui de X, olho para essa projeção aqui nesse outro eixo aqui, olho para esse tamanho aqui, chamo de Y, e aí esse ponto aqui eu dou um nome para ele, que é o ponto XY. Então, coordenadas cartesianas servem para localizar pontos no plano, né? No plano cartesiano. Né? Você já viu em Gaal algumas outras coordenadas, né? Por exemplo, se você quando você tinha que identificar cônicas, né? Você tinha aqui seus eixos coordenados padrão, né? Mas aí você podia pegar esses eixos x, y e fazer um giro neles, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Fazer um giro neles. Aqui é o x', sei lá, aqui é o y'. E aí você queria localizar um ponto aqui, e aí você pegava essa projeção aqui, chamava esse tamanho aqui, sei lá, de A, pegava essa projeção aqui, né, formando 90 graus. Esse aqui era B, esse aqui era o ponto AB. E aí, isso aqui era um outro tipo de coordenada, né? Você está localizando um ponto com outros números, né? Tipo assim, esse ponto aqui nos eixos x, y é uma coisa tipo x igual a zero, né, próximo de zero aqui, e o y igual a, sei lá, igual a 10, né, uma coisa parecida com isso aqui, né, é um x bem próximo de zero e y grande. Nessas coordenadas aqui, ó, o x não está próximo de zero não, né, o x é uma coisa quase do tamanho de b, né. Então, maneiras diferentes de localizar o mesmo ponto, né? Você coloca outros eixos ali, olha essas projeções. Uma outra maneira de você localizar pontos no plano é se você pegar seus eixos não ortogonais, né? Então esse aqui vai ser o meu y, esse aqui vai ser meu x, beleza? É ruim que eu chamei aqui de x, de y, x, y, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então você quer localizar um ponto aqui, ó, você pode pegar essa projeção aqui, chamar esse tamanho aqui, sei lá, de A também, tá bom? De A, aí você pega essa projeção aqui ortogonal, ó, e chama esse tamanho aqui de B. Aí esse ponto aqui é o ponto AB também. Mas aí são outros números, né? Que se você estiver comparando, por exemplo, né? Eu estou aqui no meu ponto 3, 4 de coordenadas cartesianas. Né? Então eu ando aqui 3 para a direita, 4 para cima, e marco meu ponto 3, 4. Se eu estiver olhando para coordenadas assim, ó, estiver olhando para coordenadas assim, meu x aqui coincidindo, mas meu y aqui, então aqui era, antes era o x e aqui o y, e aqui agora vai ser y' e x'. Aí esse ponto aqui, 3, 4, tem outros números para representar, né? E olha aqui, ele está à esquerda aqui do eixo y, então a coordenada x dele vai ser uma coisa negativa, né? Então, é como se esse ponto aqui
estivesse no meu segundo quadrante, né, em relação aos eixos x' e y'. E seriam outros números, né? Você teria que olhar aqui para essa projeção, você teria que olhar aqui para essa projeção, e aí calcular outros números. E aí não seria mais 3, 4, certo? Seriam outros números para representar esse ponto ali, 3, 4. Então, para representar um ponto no plano aqui, a gente tem várias maneiras, né? Várias maneiras. Essa daqui vocês estavam mais acostumados em ver em Gal, essa daqui nem tanto. E essa aqui vocês estão acostumados pela vida já de enxergar essas coordenadas aqui, né? Então tá. Deixa eu apagar isso aqui um minutinho. Então, isso que eu falei aqui é algumas coordenadas, né? Tem a cartesiana, tem umas outras coordenadas. Tem um outro tipo, né? Uma outra forma de localizar pontos no plano, que é a seguinte, né? Que é isso. Agora que eu vou falar o que são coordenadas polares, né? Se você quer localizar, por exemplo, um ponto aqui, quer localizar esse ponto. Então, a maneira como vocês estão acostumados, né, a ver no ensino formalizado é você pegar esse carinha aqui, olhar aqui x0, pega essa projeção aqui nesse eixo, y0, e aí esse ponto aqui chama x0 e y0. Então essa aqui é a maneira que vocês estão familiarizados, né, pela formação de vocês. Uma outra maneira é a seguinte, olha. Você pode olhar para o ângulo que você está... Se você estivesse com o olho aqui, né? Você poderia olhar com a inclinação que você está olhando para esse ponto. Então, você olha assim para uma inclinação. Então, você olha para esse ponto aqui. Sei lá, aqui está muito pouco inclinado. Tem uma inclinação aqui que você olha para esse ponto e tem uma distância, né? Tem uma distância do seu olho até esse ponto. Então, essa inclinação aqui pode ser representada por um número e essa distância aqui também é representada por um número, né? E aí, você pode tanto localizar esse ponto aqui, falando que esse ponto é o ponto x0 e y0, pensando assim. Ou então você pode localizar esse ponto como sendo o ponto que tem a distância r do seu olho e uma inclinação θ a partir do seu olho. A reflexão que eu queria propor no começo da aula, vou propor uma reflexão. A reflexão que eu queria propor é a seguinte, olha. Vocês podem olhar para essa descrição aqui, rθ, e achar que essa descrição ela é artificial. Pô, mas peguei uma distância, esquisito, né, cara? O ponto, sim, o ponto 3, 4, eu sei que é 3 para cá, 4 para cá, e sente confortável, né, trabalhando matematicamente com esses pontos. O ponto 3, 4, o ponto 5, 6, o ponto menos 1, 2. Sentir confortável com essa descrição cartesiana. Mas para pensar no seguinte, olha. Se alguém chega do seu lado agora e pergunta assim, aonde que está seu quarto, por exemplo, sabe? Ou onde está a cozinha na sua casa? Provavelmente você vai responder assim, é ali, ó. Né? Cadê sua mãe? Minha mãe está ali, ó. Está ali na ponta. Nessa direção aqui. Vai nessa direção aqui que você vai chegar nela. Cadê o quadro? O quadro está aqui, ó. Tá a 1 metro aqui, né? Tá 1 metro. Tá aqui, ó. Ali, ó. Olha o quadro ali. Você aponta para ele assim, né? Você só aponta na direção. Você não fala assim, olha, onde está o quadro? Assim, você vai andar aqui um passo aqui para cá, depois você vai andar um passo aqui para cá, e você vai chegar no quadro, certo? As coordenadas cartesianas fazem isso, né? Onde está esse ponto aqui, ó? Se você está aqui, você vai falar assim,
Você vai andar X unidades horizontalmente, depois você vai andar Y unidades verticalmente. Agora, se você perguntar assim, se você está aqui e pergunta assim, onde que está esse ponto aqui? A pessoa aqui, eu espero que fale assim, está ali, ó. Está lá. Ela aponta para a direção e fala assim, está lá, anda nessa direção, o que você vai chegar? Então, essa reflexão que eu quero propor aqui para você pensar um pouquinho. As coordenadas cartesianas fazem pouco sentido intuitivamente. Quando você pergunta para alguém aonde que está alguma coisa, é natural, é instintivo a pessoa apontar a direção e falar assim, ó, tá lá, ó, lá, vai nessa direção, o que você vai chegar? Né? Tá, sei lá, a coisa que você está procurando está uns 20 passos nessa direção aqui. Vai aqui que você vai chegar. Em vez de falar assim, ó, você anda 10 passos aqui, depois você anda 10 passos lá, certo? Você anda 100 passos aqui, depois você anda 50 passos assim. Você fala assim, vai que tá ali, ó, você vai para lá e chega. Então, coordenadas polares servem para você representar a localização de pontos no plano. Nessa ideia de que você precisa dar uma direção e uma distância em relação à sua origem. Em vez de falar que você tem que ir x para cá e y para cá. Você pode se perguntar... você pode notar uma coisa interessantíssima. Interessantíssima, que é o seguinte, para localizar esse ponto aqui, a gente precisou aqui de dois números, né? Ou a gente precisa do ponto x0, y0, ou seja, do número x0 e do número y0, né? Você pode parar a pensar assim, para localizar esse ponto aqui eu preciso de dois números. Um número para representar essa coordenada aqui x0 e um número para representar essa coordenada aqui y0. Então, para representar um ponto no plano, você precisou aqui de dois números. Para você representar um ponto no plano com coordenadas polares, a mesma coisa. Você precisa de dois números. Um número para dizer da distância e um número para dizer da direção. Né? Dois números. Esse 2 não é por acaso. Isso que eu estava falando que é interessante. Esse 2 não é por acaso, não. Esse 2 é justamente a dimensão do seu lugar. Né? Se eu estou falando do plano, o plano tem dimensão 2. Né? Instintivamente, vocês não sabem o que é a definição de dimensão direitinho. Né? Mas vocês aceitam uma frase desse tipo. Né? O plano tem dimensão 2. E aí, esse 2 aqui está dizendo quantos números eu preciso para representar a localização de um ponto no plano. Né? Quem começou com as coordenadas cartesianas é Descartes, né? René Descartes. Quem começou com coordenadas polares é Newton. Trabalho normalmente física. Você tem um ganho ali para representar a posição dessa maneira. E eu estava pensando assim, às vezes os meninos vão achar que essas são formas assim únicas, né? Não tem como fugir muito disso. E aí eu pensei numa coordenada assim, que eu prometo que ela não vai servir para nada. Eu acabei de pensar numa coordenada aqui que eu só quero que você divirta um pouco, tá bom? Então, assim, pensa aqui que eu vou localizar meu ponto de maneira diferente. Então, eu não vou usar coordenadas cartesianas, não vou usar coordenadas polares.
Vou usar um outro tipo de coordenada. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês um outro tipo de coordenada. Que eu prometo que não vai servir para nada. Então, ó, vamos supor que eu queira representar só os pontos aqui do meu primeiro quadrante. Então, quero representar esse ponto, quero representar esse ponto, quero representar esse ponto. E eu pensei no seguinte sistema, né, de coordenadas minhas aqui, ó. Eu vou representar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, tá bom? No final dessa setinha, ó, vou representar esse ponto aqui, ó. Se você fosse representar esse ponto aqui por coordenadas cartesianas, você usaria dois números. Você usaria, sei lá, 2,1, não é isso? Sei lá, 2,2, alguma coisa aqui, à frente de 2. E algo próximo de 5 aqui, né? Então, esse ponto 2,25 é um pontinho aqui. Mas os números que eu vou usar para representar esse ponto aqui são outros, ó. Eu vou usar o 5,2 e o 0,7. Então, em coordenadas cartesianas, esse ponto aqui é o ponto 2,25. E em coordenadas lewisianas, beleza? É uma coordenada minha, vai ser 5,2 e 0,7, né? Por quê? Ó? Eu vou pegar esse ponto aqui, eu vou pegar essa reta aqui com inclinação menos 1, tá bom? Eu juro pra você, eu estou inventando uma coisa aqui que não serve para nada. Então, eu vou pegar essa reta aqui com inclinação menos 1, que vai passar por esse ponto, e aí dá uma reta aqui. Eu peguei aqui esse ponto médio aqui, desse segmento AB. A distância do ponto médio até a origem é 5,2. E esse 0,7 aqui é a proporção que esse ponto aqui está dividindo esse segmento. Então, por exemplo, se fosse 5,2 e 1, aí eu estava falando desse ponto aqui, ó, o ponto 0 e 7, alguma coisa. Se fosse 5,2 e 0, eu estaria falando desse ponto aqui de baixo, ó. O ponto x é igual a 7, alguma coisa e y é igual a 0. Se eu estivesse falando do ponto... Se eu pegar aqui meio, ó, meio, aí eu estou exatamente aqui na metade, beleza? Esse número aqui representa a proporção que esse ponto aqui divide esse segmento. Ele divide na proporção meio, então ele está aqui no ponto médio. Se fosse 3 quartos, por exemplo, né, 0,75, aqui está de 0,1 e 0,1. Mas aí, se fosse 3 quartos, ele estaria aqui, ó, dividindo aqui essa parte aqui, a m pela metade. Se eu aumentar aqui a minha primeira coordenada, tá vendo? Meu ponto é um ponto AB. A, eu varro ali, tá vendo? Eu vou aumentando A. Cheguei em A em 11,3. Então, estou aqui nessa distância aqui, ó. E B igual a, sei lá, 0,4, eu estou nesse ponto aqui, ó. Que essa distância aqui é 11,3 e esse tamanho aqui é 0,4. Esse tamanho não, né? Essa é a proporção. Isso aqui é 0,4 do segmento, isso aqui é o outro 0,6, beleza? Ele está dividindo esse segmento aqui em 0,4 e 0,6. Desse segmento todo aqui, ó. Beleza? Você entendeu como é que foi feito essas coordenadas aqui? Ó. Não serve para nada. Uma outra maneira de representar todos os pontos do primeiro quadrante aqui, né? Só estou representando pontos do primeiro quadrante. Então, se vocês entenderam essas minhas coordenadas aqui, eu vou oferecer um ponto extra. Que é o seguinte, ó. Eu quero que vocês me digam quais pontos nas coordenadas lewisianas aqui, beleza? Tipo assim, ó. Me fala
quais pontos de coordenadas cartesianas. Como é que eu elaboro essa pergunta? Ó. Vamos lá, deixa eu explicar um pouco mais. Né? Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, tem coordenadas 11,6, 0,4, tá bom? Esse pontinho aqui tem coordenadas 11,6 e 0,4, que tá aqui. Então, em coordenadas lewisianas, ele é 11,6, 0,4. A primeira coordenada é 11,6, a segunda coordenada é 0,4. Eu quero duas coordenadas lewisianas diferentes aqui, beleza? Então, você vai falar dois números que dão no mesmo ponto, entendeu? Para vocês entenderem que minhas coordenadas são ruins. Eu coloco duas coordenadas diferentes e vai dar o mesmo ponto. Então, esse aqui é um ponto extra, para quem me falar isso. E um outro ponto extra é, pega um ponto aqui, ó, vou pegar um ponto que eu vou tirar da minha cabeça agora. Pega o ponto 7,4, tá bom? 7,4. Então, a coordenada cartesiana é 7,4. Esse ponto é representado por quais coordenadas lewisianas, tá bom? Pensando assim. Quais coordenadas que você vai usar para representar o ponto 7,4? Então, vou dar vários pontos extras. Então, ó, um ponto extra para quem me falar duas coordenadas lewisianas aqui que estão no mesmo ponto, e isso é ruim. E eu quero que vocês escrevam para mim em coordenadas lewisianas os pontos que eu vou falar aqui em coordenadas cartesianas. Então, ó, 7,4, 8,9, 1 e 2, 11, 17, 10 e raiz 3. 10 raiz 3. Então, eu falei um monte aqui de pares ordenados cartesianos e eu quero que você me fale quais são os pares ordenados lewisianos, tá bom? Que eu acabei de inventar. Para vocês entenderem o que são coordenadas, beleza? São dois números aqui que vai fazer você localizar os seus pontos. Importante lembrar que eu só vou considerar um ponto extra por avaliação por aluno, tá bom? Então, se você já respondeu alguma questão, não vai valer o seu próximo ponto extra, tá bom? Então, se você já tem um ponto extra, tenta não responder antes dos seus colegas, porque senão você vai anular um ponto extra aqui, tá bom? Eu espero que vocês não queiram isso. Então, tenta responder antes. Desculpa. Tenta não responder se você já tem um ponto extra. Tá com outra coisa na cabeça aqui. Tá. Então, ó, vamos voltar aqui nas coordenadas polares, tá bom? Vamos marcar alguns pontos aqui, ó. Então, eu tenho alguns pares ordenados aqui. Eu quero marcar a localização desses pontos aqui, ó. Eles estão representados em coordenadas polares. Então, eu desenhei aqui, ó, as coordenadas cartesianas. Vocês já estão acostumados, beleza? Mas eu vou marcar esses pontos aqui com coordenadas polares, ó. Então, o que a gente faz? Tem R e tem θ. Esse θ aqui é uma inclinação. Então, ó, esse ponto aqui tem o θ é igual a 5π sobre 4. 5π sobre 4 em graus é 135, né? Deixa eu pensar. Não, deixa eu pensar. 5π sobre 4. Π sobre 4
é 45. Então, 45 vezes 5 dá 90, 180, 225. Então, essa inclinação aqui é esse ângulo todo aqui. Ó. Π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4 e 5π sobre 4. Então, esse ângulo aqui é o ângulo 5π sobre 4, né? Um ângulo de 225 graus. E a distância até a origem é 1. Então, esse ponto aqui tem um ângulo de 225 e um tamanho aqui que é o tamanho 1. Vou colocar ele aqui. Esse tamanho aqui é um tamanho 1. Então, é 225, 1. 1 aqui. Isso tudo aqui vale 1. Então, esse ponto aqui tem coordenadas polares 1 e 5π sobre 4. Esse ponto aqui, eu vou marcar ele, ó. É 3π na inclinação, né? Então, π, 2π, 3π. Então, eu estou nessa direção aqui, ó. Com a distância 2, né? Se isso aqui é 1, a distância 2 é uma coisa aqui, mais ou menos. Né? Então, esse ponto aqui é o ponto 2, 3π. Porque, ó, π, 2π, 3π. Então, um ponto R, 2π, está aqui, né? Opa, R, 2π não, R, 3π. Um ponto R qualquer e 3π está aqui. Nesse eixo. E aí, se eu quero R igual a 2, eu pego 2 aqui nesse tamanho. Né? O ponto 1, 3π está aqui, ó. 1, 3π. O ponto meio e 3π está aqui na metade, né? Meio e 3π. Vou marcar o ponto 2 menos 2π sobre 3. Então, π sobre 3 é 60, né? Então, menos 2π sobre 3 é menos 120. Então, ó, os ângulos, quando eu começo a olhar positivos, eu olho assim, né? Tipo 45, 90, 135, eu faço assim. Quando eu olho para o ângulo negativo, eu vou no outro sentido, né? Então, o 60 está aqui, o menos 120 está aqui, né? Então, vai ficar uma coisa nessa direção aqui, nessa direção, com distância 2, né? Se fosse com distância 1, era mais ou menos aqui, com distância 2 é por aqui, né? Então, esse ponto aqui é o ponto 2, menos 2π sobre 3. Uma coisa importante é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui de menos 2π sobre 3, se eu fosse olhar ele assim, ó, ele seria quanto? Ele seria 240, né? 240 é 60 vezes 4. Então, é 4π sobre 3. Né? Então, ó, esses dois pontos aqui, ó, 2 e 4π sobre 3, essas duas coordenadas, né, ó, vamos lá. Esse ponto aqui está representado por duas coordenadas. Esse ponto aqui está representado por duas coordenadas. Mas esses dois pontos representam essas 4 coordenadas, esses dois pares de duas coordenadas representam o mesmo ponto aqui. Ó. Então, isso aqui é um par ordenado, isso aqui é outro par ordenado. Esses dois pares ordenados estão representando o mesmo ponto. Então, tem uma ambiguidade nessa minha notação, igualzinho tem nas coordenadas luisianas, tá bom? Tem umas ambiguidades lá também. Mas aqui, nessas coordenadas polares, tem uma ambiguidade na representação de pontos. Por quê? Né? Porque se eu pegar menos 120, eu paro aqui, mas se eu pegar 240, eu também paro aqui. E aí aqui o R igual a 2. Né? Então tem uma ambiguidade. Outro
Para-ordenado. Outro para-ordenado que chegaria aqui também é esse aqui, ó. 2, 4π sobre 3 mais 2π, que eu nem fiz quanto que é a conta. Ó. Se fosse 2 e... quanto que é isso aqui? 10π sobre 3, né? 2 e 10π sobre 3 também bate nesse ponto aqui, ó. Então tem um monte de pares ordenados que batem no mesmo ponto quando eu estou tratando de coordenadas polares. Vamos representar aquilo ali, ó, menos 3 e 3π sobre 4. Quanto que é 3π sobre 4? Ó? Π sobre 4 é 45. Então, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Estou aqui nessa direção. Essa direção aqui é 3π sobre 4. Menos 3 é o seguinte, ó. Se eu andar 1, estou para cá, 2, eu estou para cá, 3 para cá, 4, certo? Então, menos 3 eu ando para cá, beleza? Então, eu estendo aqui a minha reta com inclinação 3π sobre 4, só que eu vou aqui para os casos negativos, né? Então, está aqui o menos 1, está aqui o menos 2, está aqui o menos 3. Meu ponto menos 3 e 3π sobre 4 fica por aqui, né? Ó, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Mas eu quero marcar o menos 3, então eu volto aqui no sentido negativo desse eixo aqui. Eu penso que isso aqui para cá é positivo e daqui para cá é o negativo. Marco aqui o menos 3 e 3π sobre 4. Uma outra coisa importante de se observar é o seguinte, ó. Tem outro ponto que tem a mesma... outras coordenadas que representam o mesmo ponto aqui, ó. Quais? Será que eu dou um ponto extra para isso? Fala aqui uma coordenada que começa com 3. Beleza? Um para-ordenado que começa com 3 que vai representar esse mesmo ponto aqui, ó. Beleza? Olha um ponto extra também. Não, dá muito ponto extra hoje. Uma coisa que você pode se perguntar é o seguinte, ó, se eu tenho algum ponto representado por coordenadas polares, né? Então tem um ponto aqui, r θ. Aqui meu ponto é r θ. R é esse tamanho, isso aqui é r, e θ é esse ângulo. Então, meu ponto r θ está aqui. Como que eu encontro as coordenadas cartesianas desse ponto, né? Então, você está procurando esse x e esse y, né? Você tem r θ e quer encontrar x e y. E aí é só brincar com trigonometria aqui, né? Você pode pensar assim, bom, cosseno de θ. Cosseno de θ, né? Usa só catoa, né? Só catoa. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente aqui é o que você está querendo chamar de x. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí você encontra que x é igual a r cosseno θ. Se você usar a definição de seno de θ, é o quê? Cateto oposto, que é esse tamanhozinho que você está querendo chamar de y, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí o seu y é igual a r seno θ. Exemplo. Você tem aqui o ponto 3 e π sobre 4. O ponto 3π sobre 4. Que é esse pontinho aqui, 3π sobre 4. E aí, 3π sobre 4 são coordenadas polares. Esse aqui é coordenadas cartesianas. Então, você está procurando aqui o x e o y. Aí, esse ponto 3π sobre 4 tem coordenadas polares, é o ponto 3 vezes π sobre 4. Não, 3 vezes cosseno de π sobre 4. Né? Então, 3 vezes raiz de 2 sobre 2. E
3 seno de π sobre 4. Então, a coordenada x dele é essa, a coordenada y dele é essa. Né? Então, esse ponto aqui em coordenadas polares e esse aqui em cartesianas. Representa o mesmo ponto, né? Esse pontinho aqui, mas você tem coordenadas polares para ele e coordenadas cartesianas para ele. Tá. Outra coisa, você pode ter coordenadas cartesianas e querer coordenadas polares, né? Então, você tem x e y, e aí você quer encontrar r e θ. Então, você pode fazer o seguinte, né? Se você tem x e y e você quer encontrar r e θ, você pode fazer x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Desse teorema de Pitágoras aqui. Encontrar o r a partir disso, né? Fazendo raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E para você encontrar o θ, você pode fazer que definição de tangente, né? Tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto sobre adjacente, né? Então é y sobre x. Então, se você tem y e x, né, as coordenadas cartesianas de um ponto, você consegue encontrar o θ dessa maneira, né? O θ é igual a arco tangente de y sobre x, né? Então você faz tangente de θ é y sobre x e encontra o θ. Então, se você tem r e θ, você consegue calcular x e y. Se você tem x e y, você consegue calcular r e θ. Beleza? Dessa maneira. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Né? Eu tenho o ponto 2, π sobre 3 representado de coordenadas polares. Eu quero coordenadas cartesianas para representar esse ponto. Então, cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60, né? Então, cosseno de π sobre 3 é meio. Então, eu posso fazer isso aqui, né? X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ. Então, se eu quero representar esse ponto ali, eu represento ele da seguinte maneira, né? X, que é 2 vezes meio, cosseno de π sobre 3 é meio, 2 e raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 60 é raiz de... não, peraí. 160, né? 160 é raiz de 3 sobre 2. Então, em coordenadas cartesianas, esse ponto aqui é esse, né? É 1 e raiz de 3. Então, esse ponto aqui em coordenadas polares é um pontinho no plano, e esse mesmo pontinho no plano em coordenadas cartesianas é esse paraordenado aqui. Aí agora eu vou fazer o passo contrário, né? Eu tenho aqui um paraordenado, né, representando um ponto em coordenadas cartesianas. Então, aqui meu paraordenado representando 1 menos 1, e eu quero coordenadas polares. Então, eu estou procurando r e θ. Então, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, fica 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado é igual a r ao quadrado, e, portanto, r é igual a raiz de 2. E o meu θ, eu posso fazer a tangente de θ é igual a y sobre x, né? Então é menos 1. E aí você pensa assim, quem tem tangente igual a menos 1? Deixa eu pensar aqui, ó. Vou fazer aqui um plano. Aí tá aqui, né? Quem tem tangente igual? Quem tem tangente igual a 1 é 45, né? Então, menos 45. Então, você pode fazer o θ igual a menos π sobre 4. Mas se você preferir, outro ponto que tem tangente igual a menos 1 também é esse com esse positivo aqui, esse arco positivo, né? Que é... deixa eu ver.
π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Ou 7π sobre 4, né? Como eu disse, né, tem algumas representações, na realidade são infinitas representações, tem algumas representações que representam o mesmo ponto, né? Por exemplo, aqui nesse caso, né, raiz de 2 menos π sobre 4 representa esse ponto, raiz de 2, 7π sobre 4 também representa esse ponto. Se você pegasse menos raiz de 2 e esse ângulo para cá é qual? π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. 3π sobre 4 é outra. Então, tem infinitas representações para representar esse pontinho aqui. Ó. Infinitos pares ordenados que vão representar esse ponto aqui. Então, a gente já sabe marcar individualmente alguns pontos aqui em coordenadas polares, né? Vamos tentar marcar vários pontos de uma vezada só, né? Então, ó, deixa eu relembrar aqui algumas coisas que vocês fazem ainda em coordenadas cartesianas. Hoje com a dicção está horrível. Então, o que é isso aqui? Ó? Coordenadas cartesianas. O que é isso aqui? Ó? X é igual a 2. O que é x é igual a 2 em coordenadas cartesianas? Está querendo representar essa reta aqui, concorda? Essa reta aqui que bate aqui no 2. Isso aqui que é x é igual a 2. Se você falasse assim, olha, y é igual a x. Não, então assim, y é igual a 1 primeiro. Né? Vamos pegar os casos. Você está querendo representar essa reta aqui, né, que bate aqui no 1. Por quê? O que você está pensando? Ó, x é igual a 2. Eu estou olhando para todos os pontos 2 é alguma coisa. É 2, x é igual a 2, e qualquer merda aqui, y, b, sei lá, qualquer coisa aqui, cara, b. Então, x é igual a 2, você olha para 2 é alguma coisa. Então, você está falando de todos os pontos que tem a primeira coordenada igual a 2, e a segunda coordenada é qualquer coisa. Y igual a 1, você está olhando para todos os pontos que tem a segunda coordenada igual a 1. E a primeira coordenada é igual a qualquer coisa. Então, a segunda coordenada igual a 1 e a primeira igual a qualquer coisa representa esse conjunto de pontos aqui. Ó, essa reta horizontal. Né? Se você estivesse falando desse conjunto aqui, ó, y é igual a x. Então, você está procurando todos os pontos que tem a primeira coordenada igual à segunda coordenada. Né? Então, você está falando dessa reta aqui. Né? Então, a reta y igual a x. Tipo assim, quem está nessa reta aqui? É o ponto 3, 3, é o ponto 4, 4, é o ponto pi, pi, ponto menos raiz de 2, menos raiz de 2, a primeira coordenada igual à segunda coordenada. Beleza? Então, isso aqui você já sabe fazer em coordenadas cartesianas. O que é isso aqui em coordenadas polares? Ó, que objeto que é isso? A distância até a origem é igual a 2. E você vai percorrer todos os ângulos, beleza? Ó, x é igual a 2. Você está olhando para o 2, aqui em x, e para todos os y. Todos os y. Y igual a menos 1, y igual a pi, y igual a... Todos os y está olhando isso aqui. Ó. Aí você percorre essa reta. Y igual a 1, você coloca o y igual a 1 e percorre todos os x. Aí você chega nessa reta aqui. R igual a 2, você coloca R igual a 2 e percorre todos os θ. Beleza? Então, você tem um círculo, que é um círculo de raio 2. Então, R igual a 2, em coordenadas polares, representa um círculo. É o círculo de raio 2, e aí você todos os pontos aqui, ó, por exemplo, ó, esse ponto aqui é o ponto 2 e 0. O ângulo igual a 0. Se eu pegar aqui na metadezinha, né, na bissetriz aqui do 90, esse ponto aqui é o ponto 2 π sobre 4.
Esse ponto aqui é o 2π sobre 2. Esse ponto aqui é o 2 e o π. Então, 2 em qualquer coisa é um ponto sobre esse círculo aqui. Ó. Então, R igual a 2 é esse círculo. Analogamente, a gente pode... aqui a gente tinha x igual a alguma coisa, y igual a outra coisa, a gente analisou quais são esses objetos aqui, né? Então, R igual a constante é um círculo de raio igual a essa constante. Se fosse θ igual a uma constante, θ igual a 1, por exemplo, que objeto que é esse aqui? Ó? Eu vou pegar θ igual a 1 e olhar para todos os R's. Né? Então, esse objeto aqui é uma reta. É uma reta com ângulo aqui θ igual a 1. Uma coisa importante de se observar é que esse θ aqui é π sobre 2, né? Então, π sobre 2 é o quê? Π é 3,14, blá, 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 blá. Então, metade disso é 1,56, sei lá, 1,5 alguma coisa. Enfim, sei lá. Então, 1,5 alguma coisa está aqui. 0 está aqui. Então, 0, 1,5 alguma coisa. O 1 está entre o 0 e 1,5 alguma coisa. Né? Então, esse θ igual a 1 é um ângulo entre 0 e 1,5 alguma coisa. Beleza? Que é o π sobre 2 aqui, que você já sabe. Mais uma perguntinha aqui de ponto extra. Hoje eu estou distribuindo muitos pontos extras. Θ igual a 697. Eu estou em qual quadrante aqui? Ó? Deixa eu pegar esse. Eu pensei em todos os R's aqui, ó. Pensei em todos os R's. Mas o θ igual a 1, eu estou olhando para esse primeiro quadrante aqui, beleza? Se fosse θ igual a 697, qual quadrante que eu estou aqui? O θ vai vir para cá, para cá, para cá ou para cá? Perguntinha de ponto extra aqui nos comentários. Bom, agora a coisa começa a ficar mais interessante, né? Vamos tentar entender o que essa equação aqui está representando. Então, quando você começou a aprender assim, ó, y igual a x ao quadrado, né? Você fazia assim, ó, pega o x igual a 1, o y vai ser 1. Pega o x igual a 2, o y vai ser 4. Pega o x igual a 3, o y vai ser 9. Pega o x igual a menos 1, o y vai ser 1. Pega o x igual a menos 2, o y vai ser 4, certo? Aí depois você juntou esses pontos e falou assim, isso aqui parece uma parábola, né? Então, vamos fazer esse processo aqui, só que para essa equação aqui, ó, R igual a 2 cosseno θ. Então, vamos tentar identificar esse objeto aqui. Ó. Vou desenhar aqui um eixo, que é o... Estou falando de coordenadas polares, então vou desenhar aqui um eixo para representar meu ângulo zero aqui. E aí, ó, se o θ é igual a zero, então vou colocar meu zero aqui, ó, que é a minha origem. Se o θ é igual a zero, meu R vale... Então, vou escrever assim, ó. θ e R. Se o θ é igual a zero, o R vale 2, né? Porque vai ficar cosseno de zero, que é 1, R igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, se o θ é igual a zero, eu estou nesse ponto aqui, ó. O θ é igual a zero e o R igual a 2. Se o θ é igual a π sobre 4, π sobre 4. Então, o θ é igual a π sobre 4, eu estou aqui, ó. Meu R vai valer quanto? Ó? Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, meu R vai valer raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4 ou alguma coisa, né? Então, eu venho para cá, mais ou menos. Tá. Bom, se o θ é igual a
Vamos pegar um anterior, π sobre 3. Vamos ver se a gente sabe aqui, ó. π sobre 3. Então, π sobre 3 é 60, né? Então, 60, eu estou num ângulo mais ou menos aqui. Então, se for 60, o R vai valer 1, né? 1. Que vai ser 2 vezes meio. Então, 1. Então, antes aqui era 1,4, agora tem que diminuir um pouquinho, né? Uma coisa por aqui. Se o θ for π sobre 2. Então, o R vai valer 2 vezes 0. Cosseno de π sobre 2 é 0, né? 2 vezes 0. Então, R vale 0. Então, se eu estiver sobre essa reta aqui, né, sobre esse ângulo aqui, que é o π sobre 2, eu estou nesse ponto aqui, né? Então, ó, se eu fosse fazer mais valores de θ, nota o seguinte, ó, minha curva está fazendo uma coisa assim, ó. Se eu colocar o θ igual a menos π sobre 3, então eu vou colocar assim, não, menos não, né? Deixa eu ver aqui, ó. 0, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Vamos pegar um θ aqui, ó. Vou pegar 120, né? Vou pegar esse θ aqui, ó. 120. 120 é 2π sobre 3. Então vai ficar 2 cosseno de 120. Cosseno de 120, você olha lá para o seu círculo trigonométrico, você sabe que o cosseno de 60 é meio. Então, cosseno de 120 é menos meio. Você sabe fazer isso aqui, né? Esse ângulo aqui é 60, né? Então, π sobre 3. O cosseno dele é essa projeção. Se você olhar para o 120, a projeção aqui é o mesmo tamanho, só que isso aqui está à esquerda, né? Então, se isso aqui é meio, isso aqui é menos meio. Então, cosseno de 120 é menos meio. 2 vezes menos meio dá menos 1. Então, aqui em 120, eu olho para o menos 1 aqui, né? Então, na hora que eu olhei para o 60, eu olhei para o 1. Na hora que eu olhei para o 120, eu olho para o menos 1. Faz mais valores aí. Faz o 135. Vou fazer, né? Vou fazer devagar assim. Se você colocar 135, 135 é 3π sobre 4. Cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Né? Então aqui vai ficar menos raiz de 2. Então vai ficar num ponto mais ou menos aqui. Né? Aqui é 1, aqui é menos raiz de 2. Né? Se eu for em π, se eu chegar em θ igual a π, quanto que é cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. É menos 2. Então em π, onde que é o ângulo π? É o ângulo π aqui. Em π, o meu R vale menos 2. Então, olha aqui, menos 2, que estou nesse ponto aqui, né? Em π. Ó, π, eu olho para o menos 2. Então, esse objeto aqui, ó, é um círculo que eu não precisei percorrer de 0 até 2π, ó. Deixa eu escrever assim, ó. R igual a 2 cosseno θ, com θ de 0 até π, forma esse círculo aqui todo. Ó, o θ é igual a 45, eu tinha esse R aqui, θ é igual a 60,
eu tinha esse R aqui. Θ é igual a π sobre 2, eu tinha esse R aqui. Θ é igual a 2π sobre 3, que é, que é 120, né? Θ é igual a 120. Meu R era negativo, menos 1. O θ é igual a 135. Meu R era negativo, que era menos 2. Θ é igual a π. Meu R era negativo, que era esse R aqui igual a menos 2. Mas o que eu fiz aqui foi só marcar alguns pontos, né? Peguei o θ igual a 0 e olhei quanto vale o R, peguei esse θ e olhei quanto vale o R, fui marcando alguns pontos aqui minha coordenada polar aqui, né? Fui marcando alguns pontos. Mas vamos verificar que isso aqui de fato é um círculo, beleza? Então vamos tentar escrever essa equação aqui em coordenadas polares para uma equação aqui de coordenadas cartesianas. E aí a gente tenta usar uma das nossas ferramentas, né? Por exemplo, estou vendo que está aparecendo cosseno de θ aqui, eu posso fazer que cosseno de θ é igual a x sobre r, né? Essa é aquela equação x é igual a r cosseno de θ. Então eu olho para isso aqui, ó, r igual a 2 cosseno de θ. E cosseno de θ é igual a isso, eu posso escrever assim, ó, r é igual a 2x sobre r. E eu passo esse r para cá, fica r ao quadrado é igual a 2x. Se você usar outra coisinha que você sabe, né? O que você sabe? Você sabe que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, você sabe que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2x. Você passa 2x para cá, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado é igual a 0. E aí agora você pode completar quadrado, né? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Então fica assim, ó. Deixa eu fazer um truque aqui agora, ó. X ao quadrado menos 2x. Eu posso sempre somar 0 quando eu quiser, né? Numa equação, que eu não altero a equação. Estou somando 0, eu estou somando 1, subtraindo 1. Eu posso sempre fazer isso, que eu não vou alterar a equação, né? Agora, nota aqui, ó. Essa parte aqui da esquerda é x mais... Não, desculpa. É x menos 1 ao quadrado, ó. X menos 1 ao quadrado. Isso aqui, ó. Concorda? Ó, x menos 1 ao quadrado é quanto? É x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado. Então, essa parte aqui é x menos 1 ao quadrado. Esse menos 1 eu passo para cá, vai ficar assim, mais y ao quadrado é igual a 1. Essa equação aqui é uma equação de quê? Em coordenadas cartesianas. Essa equação aqui é um círculo deslocado, né? Ele é deslocado uma unidade para a direita. Ó, uma unidade para a direita. Esse círculo aqui, né? Tem um círculo centrado na origem, de raio 1, eu fui e desloquei ele uma unidade para a direita. E aí dá esse círculo aqui mesmo. Então, a gente começou só verificando alguns pontinhos e foi marcando, né? Mas para você ter a certeza que esse objeto aqui é um círculo, né? Você pode reescrever essa equação aqui em coordenadas cartesianas. Aí você tem certeza que isso aqui é um círculo. E essa daqui, ó. R igual a 1 mais seno θ. Vamos lá. A mesma estratégia anterior. Então, se meu θ é igual a 0, eu começo do ponto R igual a 1, θ igual a 0, né? Então, θ igual a 0 está aqui, meu R igual a 1 está aqui. Tá. Quando meu θ sai de 0 até π sobre 2, então meu θ está fazendo isso aqui, ó. De 0 até π sobre 2. Isso aqui vai de 0 até 1. Essa parte aqui, olha,
de 0 até π sobre 2 vai de 0 até 1, porque o seno de π sobre 2 é 1, certo? Então, quando eu chegar aqui em π sobre 2, eu vou chegar no ponto 2 e π sobre 2, certo? Isso aqui vai aumentando, né? Então, não é um círculo assim, não. É uma coisa assim, ó. Eu vou aumentando θ. E isso aqui vai aumentando. Até 2. Essa distância aqui é 2. Então, esse R aqui é igual a 1, esse R aqui é igual a 2, tal. Do θ indo de π sobre 2 até π, quando θ vale π sobre 2, isso aqui vale 1, e até π vai para 0. Então, eu vou de 2 até 1 aqui, né? Então, eu vou de 2 até 1, uma coisa assim, simétrica aqui em relação a esse eixo, né? Então, ó, θ igual a 0, estou num ponto. O θ subindo até π sobre 2, esse camarada aqui vai subindo de 0 até 1. Então, 1 mais um negócio que sobe de 0 até 1 vai de 1 até 2, certo? Então, isso aqui vai até 2 aqui em cima. Depois você vai de 2 até 1. Então, é bem simétrico aqui, né? Então, a curva que está aqui é a mesma curva que está aqui. É só que do lado contrário, né? Simétrico. Agora, entre π e 270, né? Entre π e π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Entre π e 3π sobre 2, esse camarada aqui vai de 0 até menos 1. Então, isso daqui vai de 1 até 0, né? Porque isso aqui começa de 0 até menos 1. Na hora que chegar em menos 1, vai ficar 1 menos 1, que é 0, certo? Então, aqui eu só vou diminuindo. Ó, vai passando θ, e vai diminuindo R. Tá vendo? Vai passando θ e vai diminuindo R. Depois, entre 3π sobre 2 e 2π, esse camarada aqui vai de menos 1 até 0. Esse camarada aqui vai de menos 1 até 0. Então, isso tudo vai de 0 até 1. Então, nessa parte aqui, ele vai aumentando o R. Então, vai passando o ângulo, ele vai aumentando. Ficou horrível esse desenho, né? Esse objeto aqui chama cardioide. Era para parecer um coraçãozinho, mas está parecendo outra coisa completamente diferente. Mas deu para entender? Expliquei muito pouco aqui, né? O lance é você olhar o seno de θ, o que está acontecendo com ele, né? Se ajudar, faz um desenho aqui de seno de θ. Sei lá, gente, só olhei de 0 até 2π, né? Então vamos só de 0 até 2π, que está até aqui. Então aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, aqui é o 2π. Aí, ó, de 0 até π sobre 2, o seno vai de 0 até 1. Então, o R está indo de 1 até 2. Também vai, faz essa análise aí. Pensa nessa figura aí, com carinho. Essa parte aqui é difícil de explicar
sem vocês perguntarem alguma coisa. Isso aqui eu preciso explicar no Meet, alguma coisa desse tipo, se não tiver entendido. Da última vez que eu dei o curso, no verão, eu cobrei na prova essa curva aqui, ó. R igual a cosseno de 2θ. Então, dei uma estudada nela aí, que talvez eu até... Enfim, eu gostei do que eu cobrei da última vez. E aí vocês podem estudar ela, porque ela provavelmente vai estar na prova de vocês. Mas, ó, é a curva... Deixa eu ver se está pegando aqui. Tá? Em vez de fazer no quadro ali, porque meu desenho fica péssimo, entendeu? É um esboço. Então, deixa eu usar aqui o desenho do livro. Então, ó, a curva é R cosseno de 2θ. Então, vamos lá. Ó. Se o θ é igual a 0, eu estou no ponto R igual a 1, θ é igual a 0. Então, R igual a 1, θ igual a 0 é esse ponto aqui, ó. Se o θ, ó, de 0 até π sobre 4, essa curva que está desenhada aqui é qual? É cosseno de 2θ, né? Isso. Ó, cosseno de 2θ está aqui, ó. De 0 até π sobre 4, o cosseno de 2θ vai de 1 até 0. Então, durante essa abertura aqui de θ, eu vou de 1 até 0, beleza? Tem um θ aqui, tem outro θ aqui, tem outro θ aqui, tem vários θ. Para cada θ tem um R. De 0 até π sobre 4, meu R vai de 1 até 0. Então, R cosseno de 2θ de 0 até π sobre 4 está aqui. Agora, de π sobre 4 até π sobre 2, cosseno de 2θ vai de 0 até menos 1. Então, ó, π sobre 4 a π sobre 2. Desde π sobre 4 até π sobre 2. Então, eu vou de 0, começo de 0, e vou até menos 1. Então, π sobre 2 está aqui, eu vou no menos 1 aqui, ó. Então, eu vou de 0, depois chega até o momento que é menos meio, até chegar em menos 1. Então, eu pego essa parte aqui de baixo, ó. Porque é o θ aqui em cima, é o θ de π sobre 4 até π sobre 2, mas o R negativo. Então, estou olhando para os R's aqui embaixo. Quer ver? Deixa eu rabiscar aqui. Eu não consigo rabiscar no livro, não, mas eu consigo rabiscar no Paint. Tá bem lento, hein? Pera aí. Como foi? Ó. Por exemplo, ó, esse θ aqui que eu fiz uma linha vermelha é um θ entre π sobre 4 e π sobre 2. Beleza? Pensa que, sei lá, é um ângulo aqui de 55. Sei lá. Aí ó, o ângulo aqui de 55 tem o R negativo. Então eu marco um ponto aqui embaixo. Beleza? E eu vou de 0. Na hora que eu chegar aqui, ó, eu estou quase em menos 1, beleza? Esse θ aqui tem um R quase igual a menos 1. Na hora que eu chegar o θ igual a π sobre 2, tem um R exatamente igual a menos 1, que eu marco o ponto aqui embaixo. Então, vai seguindo esse processo aqui. O que é que eu fiz na minha prova? Eu peguei assim... Eu peguei uma pétala de rosácea, sabe? E falei assim, eu peguei dessa parte até essa parte. Aí falei assim, qual
qual quadrante está, entendeu? Desenho aqui. Então, nos seus não tem como eu pedir para vocês desenharem, né? Mas tem como eu afirmar e vocês falarem se aquele desenho está certo ou se não está. Ok. Essa parte de simetria eu vou deixar para leitura, tá bom? Para vocês darem uma olhada aqui. Ah, tem tangentes aqui, peraí. Você pode observar o seguinte, ó, para você calcular tangentes, né? Em equações na forma polar, né? Igual, por exemplo, isso aqui é uma equação na forma polar, tá bom? Então você pode olhar para o seguinte, ó. X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ. E aí você pode ter o seu R em função de θ, né? Que nem a gente estava fazendo aqui atrás, ó. Seu R em função de θ. Para cada θ você tem um R diferente. Então, R aqui em função de θ, R aqui em função de θ. Se você está querendo a reta tangente, você está querendo dy dx, né? Então, dy dx você pode escrever dessa maneira aqui, ó, dy dθ, dx dθ. Aí você cancela aqui, igual os físicos fazem, né? Cancela dθ com dθ aqui e tal. Mas era a mesma coisa que a gente estava fazendo em equações paramétricas, né? Na hora que a gente tinha um parâmetro t aqui, o θ é o t. Então, dy dθ, dx dθ é isso aqui. Agora, dy dθ, você deriva dy está aqui. Deriva dy dθ. Então, R é a função de θ. Então, você tem que usar uma regra da cadeia. Você vai chegar nisso daqui. Depois, dx dθ. R é a função de θ. Aí você vai chegar, usando a regra da cadeia, você vai chegar nisso daqui. E aí você tem uma expressão para falar quem que é dy dθ. A expressão está aqui na direita. E como é que eu uso isso daqui, né? Ó, por exemplo, você tem uma reta R igual a 1 mais seno de θ, e você quer a inclinação da reta tangente quando θ vale π sobre 3. Então, ó, onde está 1 mais seno θ? Está aqui, né? 1 mais seno θ. Quando θ valia π sobre 3, já nem lembro mais onde que a gente estava. Quando θ valia π sobre 3, a gente estava aqui, né? π sobre 3. π sobre 3 é 60. Então a gente estava aqui, ó. A gente está procurando essa inclinação aqui, ó. Tem que dar um número negativo, né? Vamos lá ver. Ó, dá um número negativo, beleza? Mas enfim, vamos ver como é que isso aqui foi feito. Ó. Então eu peguei essa formulinha aqui, que vem dessa igualdade. Essa igualdade aqui vem derivado de uma equação paramétrica, e aí você está usando a regra da cadeia, chega nisso daqui. Então, dr dθ. Se meu R é isso daqui, é só derivar em relação a θ, que você vai encontrar quem que é meu dr dθ. Então, é cosseno de θ, né? Então, dr dθ está aqui, dr dθ, vezes seno de θ, mais R é 1 mais seno, está aqui, cosseno de θ, que está aqui. Depois, dr dθ está aqui, cosseno de θ está aqui, menos R. R está aqui. Então, menos R, seno de θ está aqui. Chegou nisso aqui, você não precisa nem simplificar. Isso aqui você não precisa nem simplificar, porque aqui ele foi e simplificou, beleza? Chegou nisso aqui, colocou θ igual a π sobre 3, você vai encontrar um número, que no caso aqui é menos 1. Substitui θ igual a π sobre 3 nessa equação aqui já, você já vai encontrar um número. Menos 1. Esse cara aqui já dá a inclinação que você está procurando. Mas na letra B aqui ele pede assim, ele encontra os pontos da cardioide onde a reta tangente é horizontal ou vertical. Então, ó, chegou nisso aqui, simplificou, beleza? Agora aqui, daqui para cá, trigonometria. Chegou nisso aqui. Aí, ó,
quando que isso daqui é mais ou menos infinito, ou quando que isso daqui é zero, beleza? Então, você está procurando os valores de θ que zeram essa parte aqui de cima, ou os valores de θ que zeram essa parte aqui de baixo. Né? Porque se zerar aqui embaixo e não zerar lá em cima, aí isso aqui explode. Se zerar aqui embaixo e não zerar lá em cima, isso aqui também explode, né? Se zerar aqui em cima e não zerar aqui embaixo, aí vai para zero. Agora, se zerar aqui embaixo e zerar aqui em cima, aí provavelmente você vai ter que usar alguma ferramenta aqui para calcular esse limite aqui, né? Algum deriva em cima, deriva embaixo, como é que chama? L'Hopital, né? Enfim, vai ter que usar alguma técnica aqui para você saber qual ângulo aqui que tem inclinação igual a zero ou se é infinito, beleza? Fazendo algum processo de limite aqui. Vou deixar como leitura também, tá bom? Aqui tem tudo explicadinho, a aula já está longa demais. Traçando curvas com ferramentas gráficas eu não vou exigir, não precisa. E aí aqui já tem alguns exercícios, ó. Então, marque os pontos. É exercício passo de bebê, beleza? Então, faça esse exercício aqui para você entender, tá bom? Mas não acha que vai cair coisa desse tipo aqui na prova. Então, marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas, seguir encontre as coordenadas cartesianas do ponto. Outro exercício aqui importante, mas exercício de passinho de bebê, beleza? Faça aqui só para você não ficar muito atrasado. Ah, não entendi nada. Então, faça esses exercícios aqui, ó. Coordenadas cartesianas do ponto dado, mesma coisa. Quantas coordenadas polares do ponto, tá a mesma coisa aqui. Tudo exercício para treinar, tá bom? Não é exercício de prova, não. Esboce a região. Agora, esse aqui é uns mais legais, né? Esboce a região, já começa a ter mais cara de prova. Então, aqui, coisas que parecem que caem na prova. Encontre a equação cartesiana. Legal também, né? Ó, aqui já tá bom, aqui, não precisa ser todos, não. Aqui também é constante, é fácil, a gente fez. Esse aqui já tá parecendo que tá exigindo demais. Eu não quero. Mas ó, você vai só, encontra a equação cartesiana, r ao quadrado, aí você vai substituir por x ao quadrado mais y ao quadrado. Cosseno de 2θ, entendeu? Você vai mexendo assim. Conta a equação polar. Agora você vai fazer o processo inverso. Ó. Y igual a 2, você vai ter que fazer assim. Y igual a R seno θ. Beleza? Então isso aqui é R 2 sobre seno θ. Beleza? R igual a 2 sobre seno θ. Ok. Ó, esboce uma curva. Então, ó, por mais que vocês não consigam esboçar a curva, né? Porque não é prova aberta, né? Se fosse uma prova aberta, eu ia pedir para vocês desenharem. Ó, desenha a curva tal, fazendo isso que a gente fez aqui. Então, não é. Então, eu vou falar assim, ó, essa equação aqui representa uma curva que é tal. Então, eu posso dar a imagem, então eu posso escrever a imagem. Né? Então, esses daqui são coisas mais precisas com o que eu vou cobrar na prova. Tá? E não são os mais difíceis, não. Pega os mais fáceis, sabe? Eu não pego, por exemplo, R igual a Ln de θ, beleza? Eu não vou pegar coisa desse tipo, não. Mas tenta fazer exercícios mais próximos disso aqui. São os exercícios que estão no exemplo resolvido do livro, né? Que é o que a gente fez aqui na aula. Se tiver um, pelo menos, aqui de calcular só a inclinação da reta tangente, já está bom. Calcule a inclinação da reta tangente. Cadê? Encontros por... aqui, ó. Tangente horizontal vertical. Então, só esses dois aqui, por exemplo. Calcule a inclinação da reta tangente. Então, ó. Isso aqui, a inclinação da reta tangente. Está aqui, ó. 1 e 2. Só alguns aqui. Os dois desse aqui já está ótimo. Vocês vão ter que usar aquela formulinha lá, né? Tem que pegar... Cadê a fórmula? Passei, né? Tangente, então você vai ter que pegar... Cadê, gente? Ferramenta gráfica. Tangente. Vai pegar essa fórmula aqui, derivar
O R em relação a θ, escrever isso tudo aqui, procurar, substituir o θ, beleza? Então procurar quanto que é zero, quanto que é infinito, quanto que é mais infinito. Até mais.